Salvem, queridos colecionadores! O episódio de hoje é dedicado a um outro grupo de anatomia, de forma, de morfotipo bastante interessante, que são os Anthuriums deltoides. Eles também trazem aí algumas características estéticas que, para o ponto de vista do colecionador, é bastante atraente. A gente tem alguns carinhas famosos, como o Delta Force. E esse formato traz uma elegância, traz talvez um ar nobre, principalmente quando conjugado com lâminas foliares mais escuras. E é sobre eles então, grupo dos deltoides, Anthuriums deltoides, que o episódio de hoje é dedicado. Anthurium Delta Force, este meu indivíduo aqui. Lâmina foliar é bem interessante mesmo, né? Parece uma borboleta, algo assim. A gente vai ver essas formações de lâmina foliar bem características, deltoide, com essas nervuras criando esses desenhos. E o bacana aqui é que eu consegui fazer uma polinização, está ainda em fase inicial, né? Para quem não sabe, o Anthurium Delta Force não é possível de ser reproduzido nessa sua forma deltoide típica, conhecida mundialmente, a partir de sementes, tá? Isso não ocorre, isso não acontece. Foram dezenas, centenas de tentativas, desde Steve Marinock. O Anthurium Delta Force foi uma ocorrência única em Ree Gardens. E entre os irmãos, ele foi o único que saiu com essas características, que ao meu ver é uma mutação, né? É uma variabilidade genética dentre irmãos, mais um empurrãozinho aí de uma mutação que deixou ele exatamente com essa característica. Todas as tentativas nos Estados Unidos, na Europa, sudeste da Ásia, para a reprodução do Delta Force a partir de sementes, falharam, tá? A gente vê outros indivíduos, outros híbridos parecidos, mas Delta Force somente aquele que consta em Ree Gardens. Fora também agora, mais recentemente, em 2023, realizaram meristemas, né? Réplicas aí a partir de clonagem na Alemanha. Mas a reputação dessas réplicas aí não estão tão legais. Mundo afora, a galera não tem absorvido como se imaginava que fosse absorver, tá? Tudo isso é um pouquinho de história, são fatos, são dados. E esse carinha específico aqui, para quem não sabe, veio lá de Kaylee Allen, que por sua vez adquiriu com a Enid da NSA Tropicals, que por sua vez adquiriu de Marinock. Marinock, depois Enid, depois Kaylee Allen e chegou aqui. Um belo dia chegou aqui na minha coleção, no começo de 2023, primeiro semestre de 2023. Voltando aqui à polinização, eu apliquei pólen de um híbrido com 3 espécies, tá? Um híbrido bastante bonito, que tem nervuras bastante expressivas, formato cordato, uma lâmina foliar muito vermelha e intensa na sua expansão. E vamos ver aí o que vai acontecer, né? Primeiro notar se essa frutificação vai seguir toda a jornada aqui até a liberação dos frutos e das sementes, ou seja, não vai abortar, para que enfim a gente tenha aí uma percepção do que vai sair desse cruzamento. Muitos breeders, colecionadores e produtores cruzam o Delta Force com Clarinervium, tá? Com o próprio Anthurium Clarinervium. Para quem não sabe, a gente tem aqui o Pedato radiatum e o Clarinervium, se eu não me engano é Clarinervium X Pedato radiatum. E muita gente cruza depois com o próprio Clarinervium, porque aí a gente tem uma formação numa média interessante, que lembra o Delta Force e que traz aí um custo um pouco mais acessível, na faixa aí dos seus $300, $400. E o Delta Force original aqui, clone original, a partir da matriz de Marinock, ainda custa bastante caro e a tendência é essa. Por décadas
ele é um dos Anthuriums mais nobres aí entre os colecionadores. Tem história, tem múltiplas tentativas de reprodução em diversos pontos do mundo, né? E por anos ele foi construindo uma historinha aí que faz ele ser bastante distinto, não só em sua forma, como também no mito que carrega, tá? Esse carinha aqui está em um dos terrários aquários, dificilmente eu tenho trazido ele, e agora vou levá-lo de novo ao terrário aquário que fica lá no andar superior de casa. Um outro Anthurium deltoide que eu considero vale a pena destacar é esse carinha aqui. Ele ainda passa por testes para eu poder dizer que é um cultivar, tá? É uma variedade do Anthurium papillilaminum e foi um carinha diferente que nasceu a partir de sementes, matriz Anthurium papillilaminum e jardim. A variedade que tem lá no E-Jardim chegou ao Brasil nos idos de 2000. E ele é bastante distinto em relação ao que a gente vê aí de morfotipos. E esse carinha aqui veio com algumas características de muita presença de antocianina e ele tem perpetuado nos testes que eu tenho realizado em diversas mudas, em microclimas diferentes. Ele vem mantido essa característica deltoide também, tá? Eu já tenho previamente um nome para dar, tanto na versão português como em inglês. Encontrei um nome que ficasse sonoro, relativamente agradável nas duas versões, é o mesmo nome. E ainda não trato como cultivar, embora tudo indique que poderei tratar assim, tal qual é o Anthurium doritus, né, que na verdade é um híbrido. Ele tem essas características de lâminas foliares bem escuras, bastante velutinas, seguindo essas linhas panamenhas, né, linhas estéticas, lâmina expansão muito contemplativa e esse formato triangular. Aqui eu estou com outro clone, ó, do mesmo carinha. Ele também está num outro ambiente, justamente para ver se relações fenotípicas não interferem nessa formação, né? E como vocês podem notar também, ele tem mantido essa característica. Um outro Anthurium deltoide que na minha visão vale a pena destacar e trazer de referência a vocês, é este carinha aqui, também do sítio E-Jardim, originariamente, né? Anthurium magnificum X papillilaminum E-Jardim forma deltoide. Isso aqui é uma muda juvenil, clonada a partir de estaquia. Vou deixar a foto ao lado aí da lâmina foliar mais adulta, da matriz propriamente. Foram estaquias realizadas aqui. Por enquanto a gente não nota tanto assim a característica, mas esses sinos mais abertos assim já vão apontando de certa forma para esse tipo, né? Para este morfotipo, para esta anatomia de formato triangular. Quando a gente faz então híbridos, a variabilidade genética meio que se amplifica, né? As diversas combinações possíveis cromossômicas das relações parentais de duas espécies distintas, e aí a gente pode ter boas surpresas, né? Quanto mais complexo o híbrido, mais chance de ter boas surpresas, embora esse aqui seja um híbrido primário, né? Apenas duas espécies, e já entregou esse formato muito interessante. Ao lado dele aqui eu tenho um emblemático, carinha muito legal. Como essa lâmina foliar está mais adulta, a gente consegue perceber com bastante clareza a distinção, como se fossem braços abertos, né? Esse formato também triangular. É um híbrido mais complexo, não extremamente complexo, mas mais complexo, que tem subsignatum e 3 variedades diferentes do Anthurium papillilaminum, 3 ou mais na verdade, tá? Porque
Tem duas misturas aqui que são aperfeiçoamentos genéticos já. Anthurium papillilaminum Mary e Anthurium papillilaminum Fort Sherman X. Rafflinam. Então assim, tem muitas variedades de papillilaminum aqui nessa genética, mais o Anthurium subsignatum. E olha só que beleza, esse toque emborrachado e esse formato muito interessante nesse indivíduo que está um pouco mais adulto. Aqui a gente tem a característica do próprio indivíduo, só que mais juvenil, né? São pequenos clones aqui que estão em desenvolvimento. O toque emborrachado já é perceptível. E essas orelhinhas, os lobos abertos assim. E um último carinha para ilustrar este grupo dos Anthuriums deltoide, com esse formato triangular, que é bastante atrativo também aos colecionadores, aos anthuriófilos. É este um único indivíduo, por enquanto, já de um híbrido realizado por mim. Notem aqui, cruzamento a gente vai ter o Anthurium papillilaminum tropicalia com o Anthurium tropicam 01, que é uma mistura aí de potencialmente subsignatum com magnificum. Esse único indivíduo, por enquanto, muda de semente. Tem alguns irmãos aí também se desenvolvendo com formas diferentes. A gente já tem aqui 3 espécies misturadas, tá? Subsignatum, potencial, magnificum e Anthurium papillilaminum tropicalia. E esse carinha, desde essa primeira folha aqui, ó, esta folhinha aqui, ele já me sugeria que ia sair meio diferente assim, né? Essa aqui é a folha anterior mais bem formada e essa é a última, que tem trazido os sinos mais abertos aí, nos moldes semelhantes aos indivíduos, aos exemplares que eu mostrei anteriormente. Então este um único indivíduo, diferente dos seus irmãos, por enquanto, tá? Ele está vindo também com essa característica deltoide e, da mesma forma, ilustra esse grupo estético, essa característica anatômica de formato mais triangular, no caso também com toque emborrachado. E toda essa belezinha, né? A lâmina foliar em expansão, inclusive, está reluzindo aqui, está com umas cores reluzentes bem bonitas, tá? Acho que a câmera está conseguindo captar essas características. Então está aqui um outro exemplar, embora baby, que ajuda a ilustrar bem aí o grupo dos Anthuriums deltoides, que são muito belos, interessantes e atrativos aos colecionadores de Anthurium, tá legal? Então é isso, meus queridos plantoides, vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!